Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. E nos estúdios da Jovem Pan em São José dos Campos, eu tenho a honra de receber o secretário de Apoio ao Cidadão do governo Anderson Farias, Antero Alves Baralto. Antero, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado pelo convite, Fabrício. Uma honra estar aqui contigo mais uma vez e podendo falar de uma pauta tão importante e sensível como essa, né? Antero, eu começo esse programa celebrando o excelente momento que São José dos Campos está vivendo no que tange ao desenvolvimento econômico, né? A cidade ampliou as suas possibilidades de expansão, tanto na área industrial quanto na área de prestação de serviço. Esse desenvolvimento econômico, na gestão Anderson Farias, é equânime ao desenvolvimento social? Pois é, eu sempre brinco com o prefeito Anderson, né, que não há uma cidade desenvolvida se ela não for economicamente e socialmente desenvolvida, né? E a gente tem tido grandes avanços no social na cidade. Muitos serviços novos foram chegando, novos equipamentos, e hoje a gente tem uma rede que é referência regional. Hoje mesmo recebi visita de alunos de arquitetura de Mogi Guaçu que vieram conhecer as nossas casas do idoso. E eu levei inclusive para conhecer a primeira, que já está fazendo 17 anos da sua inauguração. Então você vê que até hoje ela ainda é uma referência nacional. Por onde você vai, São José dos Campos é reconhecida como uma referência no social, pelo que faz em todos os eixos e pela estrutura que ela tem de acolhimento. Antero, por mais desenvolvida que São José dos Campos se apresente, nós ainda temos, um trabalho para regularização de quase 150 bairros, 70 mil joseenses, praticamente 10% da população, vivem nesses bairros que não estão regularizados. O atendimento social é realizado mesmo com essa condição de bairro clandestino? Inclusive é foco do nosso trabalho, a gente tem uma atenção toda especial com esse público. Há 2 anos a gente já mantém uma parceria com o Senai e fazemos cursos nas carretas do Senai, são cursos móveis, que vão até onde o nosso equipamento não alcança. Então você vê na parte mais longínqua da nossa cidade, e vamos combinar, é uma cidade muito grande, tem um território muito grande, a gente consegue alcançar com todos esses cursos, curso para mulheres, para homens, para adolescentes, e essas unidades móveis vão até a ponta da linha, lá no bairro mais longínquo da nossa cidade, oferecer oportunidade de capacitação, de formação, depois há uma integração dessa atividade com o PAT, para que a gente consiga completar o ciclo. A gente leva a capacitação, mas também propicia para essa pessoa a oportunidade de começar um novo trabalho, usando tudo que o PAT tem para oferecer também para a nossa cidade. Hoje, do que tange a transferência de renda, São José tem uma busca ativa para inserir essa população que hoje está abaixo do IDH ou sem condições do seu desenvolvimento humano pessoal, de estar integrando os projetos de transferência de renda, tanto do governo estadual quanto do governo federal? Hoje a gente trabalha inclusive em 3 frentes, né? Então a gente tem a atividade de CAD único, que hoje é o carro-chefe dos nossos CRAS, e são 9 equipamentos de CRAS na cidade. Além disso, a gente faz um trabalho de busca ativa muito intensa, porque é bom lembrar, para aqueles que estão nos assistindo e tem algum amigo, algum parente que faz uso de algum benefício eventual, de alguma transferência de renda de qualquer um dos 3 níveis de governo, é bom lembrar que a cada 2 anos esse cadastro tem que ser renovado, né? Então a gente também faz uma busca ativa muito intensa para que as pessoas não percam nenhum benefício por estar com seu cadastro vencido ou desatualizado. E agora, no Prefeitura Mais Perto de Você, que é um momento em que o prefeito Anderson leva todas as suas secretarias e todos os seus serviços para os bairros da nossa cidade, a gente também tem uma estrutura muito generosa que a gente leva para poder fazer busca ativa nesses momentos também. Secretário, pós-pandemia, o senhor sente que o poder aquisitivo da população joseense, que no caso, os assistidos pela secretaria, diminuiu? Na verdade, há estudos que indicam isso, né? Então, todos os estudos apontam nesse sentido, não apenas para São José, mas como uma realidade nacional, né? E o que reflete, de certa forma, esse fenômeno é o número do aumento de pessoas em situação de rua, porque, num extremo, muitas dessas pessoas que estão com menos renda por conta da queda ou da redução da atividade econômica pós-pandemia, acabam indo para as ruas e viram pessoas em situação de rua. Hoje nós temos um número de pessoas em situação, um número definido, o censo da população em condição de rua em São José dos Campos? Nós fazemos praticamente diariamente esse controle, porque São José dos Campos, e a referência nisso também, nós temos um sistema que controla
todo o movimento dessas pessoas que estão nas ruas de São José. Então, desde a primeira abordagem, quando os nossos veículos que trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia em todos os bairros, né? Desde aquele primeiro momento, daquela primeira abordagem, todas as passagens que esses indivíduos têm dentro dos nossos serviços, dentro das nossas atividades de acolhimento, tudo isso é monitorado por um sistema, né? Inclusive as ocorrências que eles apresentam dentro dos nossos equipamentos. E muitos apresentam muitas ocorrências porque é uma população que já mudou de perfil. Hoje, quem está nas ruas de São José é predominante do público masculino, adulto e com envolvimento, algum tipo de envolvimento com as drogas. Então, a gente faz esse monitoramento diário e São José hoje tem algo em torno de 200 pessoas em situação de rua. Se você fizer uma comparação simples e rápida, São José tem quase 800 mil habitantes, com 200 pessoas em situação de rua. Florianópolis é uma cidade com o mesmo número de habitantes, com quase 2.000 pessoas em situação de rua. E São Francisco, na Califórnia, também com o mesmo número de habitantes, quase 9.000 pessoas em situação de rua. Mas a população em situação de rua, ela tem uma rede protetiva dentro da Secretaria, que pode, inclusive, estar não só sendo assistida, no caso, para reinserção social, mas também com dormitórios temporários, né? Hoje a gente trabalha com 2 serviços basicamente, isso podendo migrar para um terceiro. O primeiro é a oferta de recâmbio. Aquela pessoa que precisa sair de São José e voltar para a sua cidade de origem, a gente paga uma passagem e provê esse recâmbio independente da cidade do Brasil onde ela mora. A segunda possibilidade é o acolhimento. Hoje nós temos 3 unidades de acolhimento, são grandes, muito bem estruturadas e com uma rede muito ampla de serviços ali, onde a pessoa pode ter uma oportunidade de reconstruir a sua vida com atendimento social, psicológico, possibilidade de capacitação, fazer cursos, com a ajuda do PAT arrumar um emprego e na porta de saída, que é o termo que a gente usa, a gente ainda dá o aluguel social para essa pessoa, né? E nesse meio de caminho, atendendo a população em situação de rua na rua, ou oferecendo recâmbio, ou acolhendo em nossos abrigos, quando a gente detecta que a pessoa tem problema com drogas, a gente ainda consegue acionar a rede e a saúde nos ajuda encaminhando essas pessoas para a terapia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o secretário de Apoio ao Cidadão de São José dos Campos, Antero Alves Baraldo. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. E no programa de hoje eu recebo o secretário de Apoio ao Cidadão de São José dos Campos, Antônio Alves Baraldo. Secretário, a campanha Não Dê Esmolas. Muitas vezes as pessoas não compreendem, mas como assim eu não posso dar esmola, eu não posso estender a mão para a pessoa que está numa condição, que está com um cartaz dizendo que está passando fome, ou que me aborda no semáforo. O senhor pode explicar um pouquinho o conceito dessa campanha? Bom, primeiro que uma campanha permanente. Então agora eu acredito que já esteja na terceira, partindo para a 4ª etapa da campanha, e ela tem um objetivo principal que é conscientizar as pessoas, orientar as pessoas, que a prefeitura, embora seja a favor do voluntariado, né, quem somos nós, gestores públicos, para interferir numa relação que é divina, entre você e um ser divino, quem somos nós? Então a gente não é contra, nunca foi, não pretende desestimular o voluntariado com essa ação. Mas a gente precisa, sim, enquanto gestor público também, alertar as pessoas que muitas vezes esse simples gesto de dar esmola aumenta muito mais o vínculo da pessoa com a rua do que com uma proposta nova de vida. É como se você dissesse assim para aquela pessoa: olha, permaneça aí, hoje eu vim trazer uma comida para você, continue aí, amanhã eu volto, vou trazer um caldo, uma sopa para você, uma comida, permaneça
permaneça aí, depois de amanhã eu retorno aqui para trazer uma roupa para você trocar, ficar limpinho, sendo que nós temos isso e muito mais dentro dos nossos equipamentos, contribuindo para que essa pessoa efetivamente consiga encontrar o seu caminho, sair das drogas, ter uma qualificação, arrumar um emprego, receber um aluguel social, poder ter uma casa para morar. Só que é uma concorrência desleal, vamos combinar, porque muitas dessas pessoas que estão em situação de rua pedindo dinheiro e recebendo dinheiro de esmola, chegam a tirar quase R$200 por dia. Então, como que eu vou conseguir demover essa pessoa da ideia de ficar para a rua? Como que eu vou tocar o coração dessa pessoa com um concorrente tão forte? Essa campanha, né, além de ser uma campanha destinada à população em geral, ela também se estende às entidades sociais. Sim, sim. Inclusive, nos últimos anos, agora, a gente tem tido uma aproximação muito positiva com o voluntariado do município, porque muitas entidades que faziam atividade de voluntariado na rua, hoje fazem nos nossos equipamentos. Não que uma prefeitura de uma cidade do tamanho da nossa, com o orçamento que nós temos, não que nós precisemos de ajuda nos nossos equipamentos. Não, mas já que você precisa e gostaria de exercitar a sua fé, o seu voluntariado, que faça dentro de um ambiente estruturado, sistematizado, organizado, que são nossos equipamentos. Muitos têm aceito essa oferta, esse convite, e têm vindo para dentro dos nossos equipamentos. Hoje é comum, no Dia das Mães, dos Pais, nessas datas mais fortes, você vê entidades do terceiro setor dentro dos nossos equipamentos. O que é lógico fazendo atividades, e bastante pertinente, né? Porque você organiza a rede protetiva da cidade, né? Dando transparência, porque a Secretaria de Apoio ao Cidadão, ela dá transparência absoluta de todos os atos que estão sendo feitos e as comunidades que estão sendo assistidas, né? Então é uma forma de integrar e valorizar ainda mais o voluntariado. Mas eu quero falar um pouquinho, a gente no primeiro bloco falamos sobre a questão da estrutura da Casa dos Idosos, né? Da Casa do Idoso em São José dos Campos, e nós temos uma população perto de 20% da população de São José dos Campos com mais de 60 anos. A cidade está pronta para esse envelhecimento da população? A cidade tem se preparado muito bem para isso. Então, nós começamos há 17 anos atrás com uma Casa do Idoso. Hoje nós temos 4 que atendem bem a distribuição territorial dessa população idosa. Então temos uma na Norte, uma na Centro, uma na Sul e uma na Leste, né? Hoje, você somando o público que passa por essas casas, já estamos beirando os 10 mil idosos que passam nelas por regularmente. Mês. Regularmente, todo mês. No serviço de convivência, você tem ali mais de 40 atividades de portas abertas, mas nós também temos o centro-dia, que é para aqueles que já encontram alguma dificuldade de mobilidade, e nessa atividade nós atendemos 40 em cada unidade de Casa do Idoso. E ainda temos mais 2 outros serviços, como Idoso em Domicílio, uma atividade de convivência e fortalecimento de vínculo no território, fora as políticas públicas que a gente vai desenvolvendo a partir da experiência da Casa do Idoso. Então, a tendência é que essa população cresça e cresça cada vez mais, e eu entendo, percebo que São José está no caminho certo. Secretário, eu vejo o empenho da Secretaria e do governo Anderson Faria na promoção dos direitos humanos, né, e na cultura para a paz. Além das estruturas já formuladas, a Secretaria de Apoio ao Cidadão instalou um departamento específico para as demandas da comunidade LGBTQIAPN+, né? Como é que o senhor vê esse trabalho hoje em São José dos Campos? Eu acho que foi um grande avanço do governo Anderson, né, desse período de gestão do prefeito Anderson, ter autorizado que nós tivéssemos na nossa secretaria um setor técnico de referência. Isso tudo nasce de uma visita que a gente recebeu de alguns setores organizados da cidade, e quando você ouve as coisas pelas quais essas pessoas passam na vida, não é possível que o setor público não se sensibilize e não se mobilize para oferecer proteção, defesa de direito para essas pessoas. Então a finalidade desse setor técnico nada mais é do que isso: garantir os direitos para essas pessoas que estão sendo violados, tal qual é garantido para todos nós. Afinal de contas, são cidadãos joseenses e pagam o mesmo imposto que nós pagamos e, portanto, merecem o mesmo respeito que nós merecemos. Eu sempre digo, né, que quando uma administração pública traz ao centro das discussões uma determinada causa, ela não só está contribuindo, né, para diminuir as violências, tanto de gênero, né, quanto outras violências que são frutos de uma não conclusão, né, não só do rito cotidiano, mas do comportamento humano, né? E eu vejo com muita clareza a transformação que
Esse centro de referência? Isso, é um setor técnico de referência. Que esse setor técnico de referência fez, inclusive, no combate à homofobia na cidade. Sim, sim. Secretário, a gente está indo para o final da entrevista, mas eu gostaria de fazer a abordagem do Maio Laranja, né? São José dos Campos ainda convive com a exploração sexual de crianças e adolescentes? Sim, o número não para de crescer, tanto da violência contra mulheres, a violência contra idosos e a violência contra crianças, né? E o mais triste de tudo isso é que quando você fala de uma violência contra a criança, você está falando muito provavelmente de pessoas muito próximas dessa criança. Então é uma pauta muito sensível, é importante que a gente esteja muito atento, porque às vezes, e na maioria das vezes, essa violência está muito mais próxima de você do que você imagina. Por isso que esse mês, embora não seja o único do ano, é o mês que a gente para, a gente reflete, a gente analisa, a gente discute e faz também o raio-x das políticas que estão em andamento na cidade. É uma cidade que tem uma rede muito bem estruturada também nessa área, mas é um tema muito sensível e por isso que nesse mês a gente para refletir especificamente sobre esse tema. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Pode ser? Sim, claro. Uma inspiração na vida pública. Eu acho que o próprio prefeito Anderson e o nosso vice-governador Felício. Eu fazia meu mestrado em gestão pública quando eu vim trabalhar com eles e ali eu estava me especializando em ser crítico e de repente eu viro gestor público com eles. E foi um aprendizado, é uma grande inspiração para mim, ambos. Desenvolvimento social representa o outro lado do desenvolvimento de uma cidade e que sem ele nós não estaremos falando no desenvolvimento completo. O trabalho é tudo e me permita, infelizmente, vou ter que repetir um clichê aqui, ele dignifica o homem. A gente consegue, no trabalho que desenvolvemos, quando a gente oferece uma capacitação, a partir dali a pessoa consegue uma renda, um emprego, alugar o seu imóvel, criar os seus filhos, colocar seus projetos em dia, tudo a partir de um trabalho. Sem ele, o ser humano não é nada. Um hobby. Viagem, mochileiro de profissão. A São José que eu estou ajudando a construir para as próximas gerações. É a São José que tem obrigatoriamente que ser melhor que aquela São José que eu vi da janela do ônibus, me apaixonei e falei, um dia eu vou morar nessa cidade. Essa foi a nossa entrevista com o secretário de Apoio ao Cidadão da gestão Anderson Farias, em São José dos Campos, Antero Alves Baraldo. Os bastidores da política você confere aqui na Jovem Pan, no nosso Conversa de Bastidores, às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. Nos vemos no próximo programa.